primeiramente, vocês vão estar vindo aqui em personagem, beleza? Abrindo essa aba aqui dos personagens, vocês vão vir aqui em seleção do personagem. E aqui vai ter todos os seus personagens, beleza? Eu tenho a Caroline, o Andrew, o Eve e o Adam. Todo mundo vai ter, mano, todo mundo vai ter a Eve e o Adam, mano. Vocês vão escolher um desses dois, ou a Eve ou o Adam, beleza? Eu vou escolher o Adam aqui. E, mano, você vai fazer o seguinte, depois que vocês escolherem o Adam, vocês vão estar vindo aqui em beleza? Vem em cofre, mano. E aqui em cofre, galera, vocês vão vir aqui nas roupas dele e vai tirar tudo, beleza, rapaziada? Tira tudo, deixa tudo padrão. Deixa a camiseta padrão, shorts padrão, tênis padrão, beleza? Deixa tudo no padrão, galera. Tudo, mano. Tudo no padrão, porque senão não vai funcionar, beleza, rapaziada? E pronto, rapaziada, ó. Já deixei tudo no padrão aqui. Selecionei o Adam. E, mano, vamos voltar aqui. Vamos vir em cofre. E as skins deles também já tá tudo no padrão, beleza, galera? Ó, tudo padrão. Os shorts, a camisa, tudo padrão, beleza? Não pode deixar nada, nenhuma blusa aqui, beleza? Nem um tênis. Deixa tudo padrão, demorou? Depois que vocês deixarem tudo padrão, vocês vão voltar aqui. Quando vocês voltarem, galera, vocês vão selecionar Squad ou Duo. Selecionando Squad ou Duo, vai abrir tudo isso aqui, beleza? Pode selecionar qualquer um dos dois, Squad ou Duo, beleza? E rapaziada, clica bem rápido aqui no auto formação, porque daí ele vai estar bugando a partida, demorou? Porque é aí que o bug vai funcionar. E pronto, mano, depois que vocês clicarem aqui rapidão no auto formação, volta pro modo solo e volta pro Squad. E voltou pro Squad, clica bem rapidão no auto formação de novo, mano. E seguinte, agora que tá o esquema, rapaziada. E bom, galera, depois que vocês clicarem aqui bem rápido em autoformação, beleza? Clica muito rápido, mano. Tá vendo que a minha tela aqui tá até carregando, velho. Beleza? Clica muito rápido na autoformação. Demorou? Porque daí quando vocês clicarem, ele já vai estar bugando a partida. E quando acontecer isso na sua tela de vocês aí, beleza? Vocês vão estar selecionando solo novamente. Entra na loja, sai da loja que ele vai desbugar, beleza? E daí vocês já vêm em squad, mano. E aqui em squad que tá o seguinte, rapaziada. Tá vendo na hora de vocês selecionarem? Vocês vão clicar bem rápido na autoformação. Tá vendo, rapaziada? Que tá dando esses bugzinhos aqui, mano. E esse é o bugzinho que vai funcionar a partida, beleza? Ó, aqui em autoformação, vocês vão ter que fazer bem rápido isso, ó. Vem em solo. Beleza? Vocês vão clicar em Squad, clica bem rápido na autoformação e logo em seguida já clica em Duo 2 vezes que vai bugar a partida, ó, se liga. Aí, rapaziada, viu? Ó, rapaziada, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir em Squad, ó. Ó, viu? A equipe já existe, mano. E aí vocês já bugaram a sala, beleza, rapaziada? Esse bug tá funcionando, mano, não sei até quando vai funcionar, beleza? Mas ele tá funcionando, mano, ó. Seguinte, vocês vêm em solo, depois que vocês fizerem a autoformação, vocês vêm em solo. Faz a autoformação, pode ser no squad ou no duo. Faz 2 vezes. Faz uma vez no squad, depois volta pro solo, depois faz uma vez no duo e volta pro solo, beleza? E quando vocês voltarem pro solo, vocês vão fazer o seguinte, rapaziada. Clicou no solo, beleza? Vocês vão estar dando 2 cliques em cima do duo ou 2 cliques em cima do squad, beleza? Em cima do squad, rapaziada, se vocês derem 2 cliques não vai funcionar, beleza? Então vocês têm que dar 2 cliques em cima do duo. Faz tudo isso que eu falei pra vocês, clica em squad e faz a autoformação, beleza, rapaziada? E aqui no solo tá o segredo, rapaziada. Vocês vão clicar aqui 2 vezes em duo e vocês vão estar vendo a sala bugar, beleza? Geralmente quando você clica em duo, vou mostrar pra vocês, ó. Quando você clica em duo, rapaziada, ó. Ó, rapaziada, ó, vocês vão ser o seguinte. Quando vocês estiverem aqui no solo, vocês vão estar dando 2 cliques no duo, beleza? Que vai estar bugando a sala aí, beleza? Daí é só vocês iniciarem, beleza? Que vai estar caindo com os bots aí, demorou? Então, vem no solo, fez a autoformação no squad, depois voltou, depois faz no duo e volta pro solo. E aqui tá o segredo, rapaziada, ó. Vem no solo e aqui a gente vai estar clicando 2 vezes em duo, beleza? Ó, clicou 2 vezes em duo, a equipe já existe. G_1, beleza, ok. Vocês vão estar dando começar aqui, ó. Tá vendo que tá dupla ali, né? Só que o autoformação bugou e aí vocês vão estar iniciando a partida só com bots, beleza, rapaziada? Eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês, beleza? Não tá caindo numa partida aqui, mano, só com uma galera bot, demorou, mano? Vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá, ó. Pronto, rapaziada, ó, mano. Como vocês podem ver, velho. Ó, caiu com os carinha noob, tá ligado? Caiu com os carinha que tem... a Caroline que tá gratuita agora, pra quem não sabe, a Caroline ficou gratuita. Então, rapaziada, ó, caindo numa partida aqui, mano. Só com noob, beleza, rapaziada? Só com noob, só com bot, demorou? Então, velho, é muito fácil vocês pegarem mestre aí com esse novo bug, beleza? Vocês vão estar caindo com pessoas abaixo da sua patente, beleza, rapaziada? Vocês não vão cair com gente maior que a sua patente. Por isso que eu tô falando de bot, né? Eu falei bot, mas no caso não é bot, beleza, rapaziada? Vai ser pessoas com patentes menor que a sua, mas tipo assim, bem baixas, tá ligado? Just rather watch me fall.
From a corner mile, I can see you at the call. Think about it, rain won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, I'm going. Fall into oblivion. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse. Se você for novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, beleza? E deixa o likezão no vídeo. Então é nóis, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e